Fala, rapaziada. Hoje eu vou te mostrar a nossa estratégia da pool de Bitcoin com o USDC. Essa pool que está marcando aqui quase 100% de APR, né? Então você conseguiria dobrar seu capital em um ano utilizando seus Bitcoins. Eu vou mostrar todos os dados aqui do Revert. Eu sei que o valor de referência aqui tá USD, mas eu vou mostrar tanto o valor de referência USD quanto o valor de referência ao Hold. Então eu vou explicar as nuances de cada um deles. Vou falar a minha opinião, se eu acho que esse tipo de APR aqui, para esse tipo de pool, se ele é ou não consistente, né? Se a gente vai conseguir manter isso aqui durante o ano. Então eu vou falar um pouquinho também sobre esse aspecto. E no final, eu vou mostrar como você pode montar essa pool exatamente igual como a gente montou. Então, para situar todo mundo, é importante a gente saber qual o range dela e quando ela foi montada, né? Então, essa pool está com um range de 72 mil até 102 mil. Então, de cara, a gente já vê que é um range bem largo, ao contrário de muitas pools que a gente vê aí no YouTube, né? O pessoal aperta bastante o range para pegar aí uma foto de 3 dias e falar que a pool renderia, sei lá, 200% ao ano, sendo que na verdade ela não ficaria um ano inteiro no range. Então esse aqui é o nosso range, vou marcar ele no gráfico, 72 mil, range inferior, range superior está aqui na faixa dos 102 mil. Então beleza, esse é o nosso range, né? Aqui de largura ele está dando 42% total. E agora eu vou marcar aqui o dia que a gente montou essa pool. Se a gente vier aqui em log, ela foi montada no dia 28 de fevereiro. Vou marcar aqui, bem aqui, né? Então foi nesse dia que o Bitcoin saiu de 84, chegou a bater 78, ainda fechou o dia aqui no próprio 84. Então não lembro exatamente qual preço eu montei a pool, qual o preço do Bitcoin estava nesse momento, né? Provavelmente foi aqui na faixa dos 80 mil. Então vou marcar aqui o dia que a gente montou essa pool. Desde então a gente está 25 dias aqui no range, né? A gente olhar aqui no Revert, ele dá 24,5, então 24 dias e meio. E a gente já gerou em taxas, somente em taxas, 25,94 dólares. Se você não sabe como funciona uma pool, né? A gente nesse momento tem aqui os nossos ativos Bitcoin e USDC em uma certa proporção. Se a gente olhar aqui, nesse exato momento, 57% do nosso capital está em USDC e 42% do nosso capital está em CB/BTC. E quem controla essa proporção é o contrato inteligente. Enquanto o Bitcoin se valoriza, aqui nesse caso, a gente estaria trocando nosso Bitcoin por USDC. Até a gente chegar no range superior, a sua pool sairia do range 100% em USDC. Então, nesse caminho aqui, você iria, na prática, vendendo seus Bitcoins aqui até perder 100% de exposição ao Bitcoin. Então, aqui você ficaria 100% em USDC. Então, esse pode ser o primeiro ponto negativo para as pools. Se você acha que o Bitcoin é um ativo que vai valer daqui a um ano 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, talvez não valha a pena você estar exposto. Aqui é uma pool com range superior somente em 102 mil, porque você está esperando que ele vai multiplicar muitas vezes de valor ainda. E quando o ativo está se desvalorizando, você estaria trocando o SDC por CB/BTC. Então, se você saísse aqui pelo range inferior, se Bitcoin perdesse a faixa dos 72 mil dólares, nesse caso nosso em específico, eu sairia 100% em BTC. Então, eu estaria na prática comprando BTC, aqui fazendo um preço médio nessa faixa aqui de preço. Então, um lado negativo é você sair do range e ficar somente com o ativo na sua mão. Por isso que é importante saber que tipo de pool você está fazendo. Aqui, com Bitcoin, o meu risco vai ser ficar comprado em Bitcoin nessa faixa de preço aqui, que é uma coisa que para mim, basicamente, não significa um risco, né? Eu ficaria tranquilo, seguraria ele por algum tempo, que na minha cabeça ele tende a se valorizar no futuro próximo. Posso estar errado, pode ser que Bitcoin vai a zero, que Estados Unidos está comprando, empresas estão comprando, mas é uma grande farsa, pode ser, mas não é o que eu acredito. Então aqui, esses são os dois cenários para sua pool. Nesse caso nosso é interessante fazer um range largo, igual foi feito. Por quê? Mesmo com a grande variação que tivemos nos últimos dias, eu estou aqui no gráfico diário, a gente não saiu do range nenhuma vez sequer. Ou seja, a gente capturou
todo esse volume aqui, né? Tanto essas altas como essas quedas. Novamente, essa grande queda aqui, a gente estava ali gerando volume, né? Gerando taxa. A nossa pool na Uniswap, o funcionamento básico dela, toda vez que alguém troca o USDC por BTC, ou seja, toda vez que alguém vai no Uniswap e compra Bitcoin ou vende Bitcoin, parte das taxas fica com a gente, que é o responsável por prover a liquidez para o par aqui Bitcoin USDC. Então aqui é um panorama geral do funcionamento da nossa pool, com os principais riscos e vantagens, né? Então agora vamos partir para os dados. Aqui a gente pode analisar no Revert com o valor de referência USD, que ele vai utilizar o valor que eu investi e vai transformar em dólar, ou ele pode utilizar o valor de referência Hold. Vou começar pelo Hold. Então, de ver de cara aqui que no Hold o APR diminuiu para 50%. Por quê? Porque a gente teve aqui um divergence loss negativo. O que isso significa? Esse divergence loss aqui, ele está comparando o valor investido, então 302 USDC com 0.0043 BTC. Se eu tivesse simplesmente comprado e holdado isso aqui há 24,5 dias atrás. Nesse momento eu teria 2,27 a mais aqui na minha liquidez. Se eu tivesse simplesmente holdado. Por quê? Porque o Bitcoin se valorizou desde que eu montei a pool. Mas nesse caminho, nesses dias, a gente gerou $25 em taxa. Então, mesmo considerando esse divergence loss comparado ao hold, a gente está num lucro 23,60, dando um APR de 50%, que é excelente, né? Num par Bitcoin USDC, e um retorno aqui de 3,4% em menos de um mês. Isso comparado ao hold. A gente pode fazer essa mesma comparação utilizando o valor de referência USD. Aqui nesse caso, o APR mostrado é quase 100%, né? Por quê? Porque ele considera um divergence loss aqui positivo de 16,60 USD. Na prática, o que isso significa? Ele simplesmente dessa vez compara esse valor investido, né? 302 USDC e 0.0043 BTC, porém ele transforma isso aqui somente em dólar e compara com quanto eu teria nesse momento. Então aqui na pool a gente tem agora $16 a mais comparado ao nosso valor investido em dólar, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente investiu 688 menos 16,61. Então a gente investiu isso aqui, 671, e hoje a gente tem 688. Então a nossa liquidez também aumentou, além das taxas. E, além do divergence loss positivo, a gente tem essa geração de taxa. Então ele calcula aqui um profit, né? Um lucro de $42,5. Isso sobre o nosso montante representa 6,33% aqui em nem 25 dias. O que dá o APR que eu coloquei na nossa thumbnail de 94,20%. Se isso se mantivesse, você quase dobraria seu capital aqui em um ano. Faz parte do jogo, né? A gente coloca, obviamente, na thumbnail para chamar atenção, até porque eu não estou mentindo. É o APR que está mostrando aqui, comparado ao USD. Mas eu não acho que isso vai se manter durante um ano, né? Então eu não acho que a nossa pool vai render 100% no ano. Porque para manter esse APR, a gente estaria contando com uma valorização constante aqui do ativo, que a gente sempre teria um divergence loss positivo cada vez maior. E eu nem tenho espaço para ter um divergence loss positivo tão grande, né? Porque quando chegar a 102 mil aqui, mais quanto por cento? Mais 16%, é até um espaço bom para crescer. A gente vai estar aumentando positivamente o nosso divergence loss. Mas se ele passar dos 102 mil, a gente vai sair do range e vai parar de girar taxa. Então talvez a gente não consiga manter esse APR durante um ano, simplesmente porque nosso divergence loss positivo chega um momento que ele bate no limite superior da pool. Mas o que a gente pode calcular para o ano, que é bem real, é calcular nossa PR aqui com base no valor no investimento inicial e com base na geração de taxa, né? Aqui só a título de curiosidade, a gente viu quanto que foi investido na pool, que foi $671. Então eu investi 671. A gente gerou de taxa 25,94. 25,94. Em quantos dias? 24,5, né? 24,5 dias. Isso aqui daria
por dia em dólares, quantidade de taxa dividido por dias, 1,05. O yield diário aqui seria quantidade que a gente gera por dia dividido pelo nosso investimento inicial. Então aqui a gente coloca em porcentagem, 0,1578 por dia. Então nosso yield mensal aqui daria esse valor vezes 30, né? Um mês. Novamente eu coloco em porcentagem. E o nosso APR, que seria um yield anual, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 12, né? 12 meses. Então a gente vê aqui que ele bateu ali com o valor do revert. A gente teria 56% de APR contando somente com a geração de taxa. Então você veja que aqui eu desconsiderei essa possível valorização do ativo. Então, novamente, eu bato aqui na tecla. Aqui a gente está com a nossa pool com um range largo. Então, a ideia aqui é capturar realmente essa movimentação, né? Ele vem aqui, suba, volta, cai de novo aqui, depois engate na alta, volta e suba de vez. Pode ser que isso demore ainda alguns dias, alguns meses, né? Ou pode ser que amanhã o Bitcoin vai a 110 mil. Não dá para saber. Mas a ideia é pegar toda essa variação com esse range largo e mesmo assim ter um APR alto, até surpreendentemente alto, como a gente tem calculado aqui nessa nossa pool. Eu, inclusive, estou querendo fazer outro teste, aplicar um capital maior numa pool com range mais largo ainda, aqui, para a gente ver se a gente carrega ela por vários meses, para depois fazer alguma comparação com uma estratégia de mais curto prazo. Mas isso é tema para outro vídeo. Eu sinto que muitas vezes a gente fica procurando um ativo que esteja rendendo muito na pool, ou fica procurando um range perfeito, que ficou 3 dias no range, depois sai, para tentar achar aquela pool de 100, 200, 300, 400% de APR. Mas no final, quando você vai ver, você não ficou aí nem 10 dias no range. Então assim, será que vale a pena buscar essa busca incessante por essas pools com APR gigantesco, sendo que no final a gente nunca consegue se manter um ano com a pool no range? Qual o sentido disso? Por isso que eu coloquei nesse vídeo que é a estratégia para quem é iniciante, que é a pool mais fácil de montar, de entender, a pool mais segura com Bitcoin, ao mesmo tempo pode ser uma pool para você, que é um cara extremamente avançado, que já entende todas as ferramentas, já fez várias pools, mas vê aqui um resultado interessante como esse que a gente tem tido e queira fazer uma parecida para tirar as próprias conclusões. Além, claro, que se você é um cara mais avançado, você pode agregar estratégias na sua pool base aqui, por exemplo. Quando chegar próximo ao seu range superior, aqui essa faixa dos 96, que está se mostrando uma faixa aqui importante para essa pool, você pode pensar em fazer um short aqui, por exemplo, nessa altura, para proteger seu capital dentro da sua pool, caso o Bitcoin ele teste aqui esses valores e volte a cair. Então existem também estratégias para você proteger a sua própria pool e não ficar exposto 100% à volatilidade do mercado. E antes de mostrar ele na prática como que a gente montaria aquela pool, eu te convido a conhecer o nosso treinamento de DeFi do Zero ao Pro. Aquele serve para você que nunca montou uma pool. Então são várias trilhas, vários tutoriais que engloba desde o básico até as estratégias mais avançadas, plataforma de empréstimo, proteção de pool, dentre outros conteúdos. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. E para montar exatamente a pool que eu mostrei, você tem que vir aqui na Uniswap, vem em pool, aqui tem uma pool que a gente fez para teste no último vídeo. Você vem aqui em novo. Com isso, você vai ter que escolher o seu token, né? A gente vai vir aqui, primeiramente, escolhe a rede. Então, rede da Base. Você vai ter que ter seus tokens na rede da Base, né? Aqui eu estou utilizando a MetaMask para fazer isso. Se você nem tem a sua MetaMask instalada, eu também tenho um tutorial aqui no canal sobre como instalar a MetaMask e mandar seus tokens da corretora para a MetaMask. Então, está aqui na rede da Base, eu vou pesquisar pelo BTC, CBBTC, o envelopado do Bitcoin, o USDC. Eu vou deixar a posição V3, na V4 ainda, na versão 4 da Uniswap. Tem algumas coisas que ainda estão bugadas, então prefiro deixar na V3. FIT 0,3%, é o com maior TVL atualmente. Continuar. Range, intervalo tem que ser personalizado, a gente vai escolher o nosso próprio range. Simplesmente vamos colocar aqui o nosso preço mínimo, 182 mil, e o preço máximo, 102 mil. Aqui é o Uniswap. Nunca deixe você colocar o valor exato, ele que tem as faixas de valores, né? Então aqui isso foi o mais próximo de
72 mil. Vamos tentar baixar por aqui. Até travou o site. Voltou. Ó, é isso mesmo. Então, beleza. Para fazer esse depósito, vai ter que obedecer uma proporção aqui que a gente vai descobrir agora. Então, por exemplo, se eu colocar 100 USDC, eu preciso de 75 dólares em CBBTC. Então, essa é a proporção aqui que você vai ter que obedecer para fazer a sua pool nesse exato momento que eu estou gravando, né? Porque essa proporção ela muda de acordo com o preço do Bitcoin. Então, depois de escolher os valores, né, na proporção correta, você viria aqui, adicionar liquidez, aceita na carteira, pronto, sua pool está montada, você estaria gerando taxa, exposto à volatilidade do preço do Bitcoin, tanto para cima quanto para baixo, e o seu risco seria comprar, ficar com Bitcoin ou ficar exposto em dólar, como eu comentei no início do vídeo. Agora eu queria que você deixasse no comentário algum ponto negativo, talvez que eu não tenha citado nesse vídeo, porque eu posso estar enviesado, né, por gostar muito de pool de liquidez. Então deixe um comentário que a gente vai debater talvez uma ideia diferente. E se você quiser fazer parte do nosso Discord e do nosso grupo do WhatsApp, eu te convido a se tornar membro aqui do nosso canal. Um abraço e fui.